5 fases que toda mulher passa durante o processo de recomposição corporal e aonde a maioria desiste sem nem perceber. Então fica comigo até o final desse vídeo porque você vai aprender em qual fase você está agora e o que você pode esperar das próximas fases para você não desistir naquele momento mais crítico de todo o processo, que é a fase 3, tá? Então já vou te adiantar, a fase 3 é onde a maioria das pessoas desistem. Se você já desistiu de algum momento do seu processo fitness aí, da recomposição corporal, pode ter certeza que é na fase 3 que você vai conhecer daqui a pouquinho, tá certo? E se você não me conhece, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e para mim é um prazer estar aqui compartilhando conteúdo com você. Essas 5 fases que eu separei aqui da recomposição corporal, eu vejo assim, ó, desde 2012, são mais de 10 anos trabalhando com fitness, dentro de sala de musculação, muitas horas em sala de musculação, já trabalhei com clínica, hoje eu tenho consultório, hoje eu tenho consultoria online e mesmo assim é muita gente que eu vejo desistindo, tá certo? Então, já deixa aquele like da confiança e se você quiser que eu monte o seu treino, se você quer que eu monte a sua dieta e que te acompanhe semanalmente, vou deixar um link na descrição para você saber mais sobre a consultoria online lá no WhatsApp, tá certo? Vamos lá? Antes, eu preciso te passar um número muito importante para contextualizar. Você acredita que 20%, apenas 20% das pessoas que começam num processo de recomposição corporal conseguem se manter? Ou seja, 8 em cada 10 pessoas começam um projeto fitness e desistem. É muita gente, cara. E por vezes não é por falta de vontade. Por vezes não é por falta de esforço. Às vezes é a falta da informação do que você precisa saber em cada processo, em cada fase. Cada fase vai ter um momento, uma emoção diferente, vai ter uma forma de se sentir diferente. Tem momentos que você vai estar animado, momentos que você vai estar desanimado. Então entender e saber o que esperar de cada momento vai fazer você conseguir se manter no plano, tá certo? E a fase 1 é a fase que eu mais gosto. Quando chegam os pacientes aqui no consultório, extremamente feliz, né? Aquela fase que a mulher está animada demais. E o que é bom nessa fase é que tem aquele gostinho muito especial, que é o começo de tudo. É aquela motivação que está lá no pico, sabe? Aquela esperança de resultado está em alta, você tem aquela energia de que vai conseguir mudar o seu corpo. E é nessa fase que a mulher começa a acordar mais cedo, que ela prepara a marmita, que ela pesquisa sobre treino, que ela assiste meus vídeos aqui no YouTube, que ela compra uma roupa nova, que ela passa na loja de suplemento e compra todos os suplementos lá. E tudo isso parece possível. E realmente é, cara. Para muita gente dá para se manter dessa forma, obviamente, depende dos teus investimentos e tal, mas se manter motivado faz muito sentido. Só que tem um ponto muito importante aqui e que você precisa entender o real motivo que te faz começar, tá? Então, deixa eu dar ênfase nisso. Você precisa saber o que te fez começar esse projeto. Eu sempre pergunto para cada paciente na sua primeira consulta ou às vezes a consultoria online, lá na anamnese tem qual que foi o gatilho, o que te fez começar agora, quais são os seus motivos, né? Seja os mais diversos possível. Inclusive, olha só, teve um paciente que uma vez ele veio aqui na consulta, justamente quando eu perguntei para ele, pô, por que você está aqui, né? Qual que é o seu objetivo, o que te fez começar? Ele falou, cara, eu tô roncando demais. A minha esposa está reclamando toda noite. Ela me disse que roncar, ele, inclusive, né? Ele me disse que roncar está na 3ª posição dos motivos dos divórcios. Eu nem imaginava isso. E, obviamente, esse foi o gatilho dele e ele conseguiu perder ali mais ou menos uns 15 quilos. Hoje, o cara gostava de pescar, ele tem disposição para pescar, ele precisa trabalhar, tem mais disposição para trabalhar, viver, enfim, o cara tem mais motivação como um todo. Então o motivo dele era muito maior do que a estética e eu sempre tento achar esse motivo. Esse motivo vai ser o que vai te sustentar em cada fase, por mais difícil que seja. Por mais motivado que você esteja nesse momento,
vai ser através dessa motivação que você vai se sustentar ao longo do processo, sabe? E o que é difícil nessa primeira fase, né? Esse pico de motivação, por vezes, ele é insustentável, ele não dura. A mulher chega na primeira consulta falando, Dani, eu vou fazer tudo o que você mandar. Cara, esse é o tipo da mulher que eu tenho quase certeza que não vai conseguir seguir ali por umas 4 semanas. Ela vai pipocar na dieta. E não é nem sempre porque ela é fraca, sabe? É porque a motivação oscila. E quem constrói a rotina em cima da motivação não vai dar certo. Quando a motivação cai, certamente ela vai desanimar e aí vai entrar aquele perigo de não conseguir sustentar a sua própria rotina. Acordar às 5 da manhã, cortar tudo na dieta, treinar o dia todo, né? Comprar suplementos que são desnecessários. É muito insustentável para muitos meses, sabe? A hipertrofia e recomposição corporal, ela vai demandar de muito tempo, que você fique naquele processo ali, ó, ao longo de momentos, meses, talvez anos. E isso não é para te desanimar, é simplesmente para te alertar. Então, cuidado, sabe? O que você vai fazer nessa fase? Tá muito motivado? Calma. Fique feliz, comece, vai ser legal, mas vai devagar, porque é como eu sempre falo, né? Vai devagar porque eu tenho pressa. Eu lembro que uma vez eu fazia eu fazia especialização em medicina do esporte, e aí tinha um professor lá bem senhorzinho, quando a gente ia fazer algumas técnicas, estava no laboratório, ele falava, vai devagar porque eu tô com pressa. Ou seja, é melhor que você continue do que você comece lá naquele pico e muito eufórico e desista já no comecinho. E agora vamos para a fase 2. Então você passou a motivação, a fase 2 é aquele momento que é uma fase mais boa, porque você começa a ver resultado, a roupa fica mais folgada, né? Ou às vezes ela fica até mais apertadinha no lugar certo. A gente quer que a calça fique apertadinha no glúteo, sabe? Que não fique, que a camiseta fique um pouquinho mais bem encaixada, a disposição começa a aumentar, você já percebe teu sono melhorando. Às vezes as pessoas ao seu redor já começam a notar que você está tendo um resultado, só que o mais importante dessa fase é você entender que de fato o processo funciona. Aquela dúvida, pô Dani, será que eu consigo perder massa magra? Será que eu consigo perder gordura e ganhar massa magra? Já começa a desaparecer. Os primeiros resultados, inclusive, eles começam a vir mais rápido. Por exemplo, uma mulher no primeiro mês ali é normal ela perder 2, 3 quilos, ou às vezes perdeu 2 quilos de gordura, ganhou 1 de massa magra, sabe? Só que essa modulação do físico, ele pode ser uma retenção de líquido, ele pode ser só por você estar comendo melhor proteína, então aumentou um pouquinho mais de massa magra, pode ser uma modulação de glicogênio, e tudo isso é um resultado real, ele é válido, ele é motivador. Agora, o difícil dessa fase é controlar aquela euforia, sabe, do início. Por quê? Porque você começa a ver resultado e de repente você começa a relaxar na dieta, sabe? Tudo que estava dando certo, agora você fala, opa, será que eu continuo? Ou às vezes você vai lá e começa a se comparar com o resultado de uma outra mulher que tem mais resultado do que você, que já está lá na fase 5, e isso vai gerar uma frustração desnecessária. Então na fase 2, cuidado com as comparações. Inclusive, outro ponto aqui é você entender que a linha de resultado ela começa a ficar mais linear, tá? Então no primeiro mês você tem um resultado legal, no segundo mês pode ser que não seja tanto assim, no terceiro mês ele vai ficando mais linear. Por vezes ele não é um platô, ele é um processo se normalizando, sabe? E vai dar certo quem se mantém no processo. Entenda, não existe dieta milagrosa, não existe treino milagroso, existe sim você fazer uma dieta que dá certo para você, que você consegue ser sustentável, existe sim um treino que você encaixa na tua rotina, um treino que você de fato consegue seguir ele, consegue progredir nas cargas em cima dele, e uma vez que você encaixa isso, é quando você vê resultado real. Então, cara, cuidado com a euforia, eu sempre falo isso, cuidado com a euforia, cuidado com a motivação demais, se mantenha no processo. E um grande segredo aqui que eu vejo para as pessoas é sempre estar se acompanhando por foto. Então, desde a primeira fase, vai tirando fotos. Às vezes você tenta encaixar ali aquela fase da tua menstruação, do ciclo menstrual, ciclo hormonal, que você está mais confortável com você mesmo. Não vai me tirar foto quando você está de TPM, está tudo inchada. Então,
Então, pô, Dani, eu tô bem, tô encaixadinho, o físico tá alinhado, não tô me sentindo inchado. Começa a registrar fotos nesses pontos, porque as fotos vão mostrar o que a balança não mostra. Perder peso, a balança está dizendo se está dando certo ou não. A recomposição corporal, por vezes, você vai ter que avaliar no espelho, tá bom? E agora nós chegamos na terceira fase. A terceira fase eu preciso até que você pegue um café, que você preste atenção, porque aqui é onde que a cobra fuma, que aqui o negócio, que o charuto é grosso. Charuto é grosso, enfim. Pessoal, a primeira fase é você estar muito motivado, a segunda fase é começar a ver resultado, a terceira fase é quando parece que passa aquela necessidade de ter resultados, de buscar mais resultados. Por quê, meu anjo? Pensa comigo aqui. Agora o que te fazia mal? Pô, Dani, não conseguia subir uma escada, eu estava descondicionada, eu não conseguia treinar, não conseguia brincar com os meus filhos. Agora você já consegue. E aí é um processo gradativo de ir perdendo a tua motivação. O que eu observo? Os pacientes têm uma média de 4 semanas. Na primeira semana tá muito animado. Na segunda semana ainda beleza, ainda tá tipo, pô, mas já passou uma vontade no final de semana, então agora entramos na segunda semana. Aí ela chega nessa segunda semana, tá ainda motivada, tá fazendo. Na terceira semana já começa a bater umas vontades. Na quarta semana, aquelas vontades são insuportáveis. Aí é quando a pessoa chega aqui no consultório e fala pra mim assim, pô, Dani, você tinha que ter me visto na semana passada. Eu observo muito isso. Então sempre dá 4 semanas, geralmente vai perdendo ali a aderência ao plano ao ponto de desistir. Muitas vezes as pessoas não desistem porque elas estão em acompanhamento comigo aqui no consultório, enfim, consultoria online, e aí ela tem que apresentar um resultado. Aí ela vê que não foi tão mal, que é pequenos ajustes na dieta. Pô, Dani, você passou mamão, eu gostava de mamão, agora eu não gosto mais. Pô, Dani, eu comia arroz, agora eu não como mais. Ah, Dani, eu não como tapioca, agora eu como. Uns pequenos ajustes assim te faz se manter no plano, inclusive o treinamento. Fisiologicamente falando, você não precisa trocar o treino todos os meses. Um bom treino dá para ficar por bastante tempo para você. Mas muitas vezes, por motivação, eu já deixo como regra ficar alterando o treino de mês em mês do paciente, porque aí ela vai lá e ela vê que está tendo tipo algo novo, dá aquela motivada e ela se mantém no plano. Então, cara, não dá para deixar esfriar, essa fase é delicada. Eu lembro até de um paciente, gente boa demais, só que ele infelizmente passou por alguns problemas de saúde, acabou descobrindo um câncer e tudo mais. Ele começou a ter um resultado muito legal, físico encaixadaço, ele perdendo peso ali, bonitinho. Aí de repente, cara, ele tava chegando perto do finalizar o plano dele, eu comecei a ficar preocupado. Falei, pô, será que ele vai parar agora? Será que chegou na fase 3, né, que é aquela fase que passou a dificuldade? Pô, já perdeu muito peso, ele tá conseguindo fazer o que ele reclamava lá, agora ele consegue fazer, será que é esse momento que ele vai desistir? E aí eu lembro que eu cheguei nele, falei o nome dele, né, conversei com ele, falei, irmão, acho que agora não era uma boa hora de você parar com os acompanhamentos, continue e tal. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, cara, quando eu tive que fazer o tratamento lá do câncer e depois o médico mandou eu vir pra cá e tal, eu descobri que eu não faço mais isso por mim, ou agora pra mim, né? Eu faço isso pela minha filha, que tá com 5 anos, faço isso pela minha esposa, porque eu quero ficar mais tempo com elas. Quando você encontra a verdade da tua real motivação inicial, né? A cerne da questão lá no início, e você consegue trazer pra fase 3, é aqui que tudo muda, cara. Você vai ter dificuldades na fase 4, como vai ter benefícios, vai ter dificuldades e também benefícios na fase 5, mas talvez aqui na fase 3 é onde a gente divide ali os meninos dos homens, as meninas das mulheres, o joio do trigo. Aqui é onde a coisa realmente acontece, tá certo? Inclusive, às vezes, se você estiver desmotivada nessa fase 3, às vezes pode ser por falta de vitaminas e minerais, por exemplo, deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D. Então vou te deixar uma sugestão aqui de um multivitamínico da Growth, tá? Ele complementa a sua dieta e, pô, Dani, realmente, eu tô tomando multivitamínico e não tá dando certo, eu te recomendaria tomar um pré-treino, tá? Um
um pré-treino com uma base de cafeína que vai te ajudar a ter mais energia. O que eu tomo é esse da Growth aqui, o Raise. Vou deixar um link aqui na descrição. Lá no site da Growth você tem desconto se usar o cupom NutriDani. Com esse link você já vai ter o desconto. Ou às vezes você fala assim, pô, Dani, eu quero comprar direto lá do Mercado Livre. Também tem o link aqui dos produtos e isso ajuda demais o canal, tá certo? E agora nós chegamos na fase 4, que para mim é a fase mais gostosa, por dois motivos. Um, que você vai entender o que é disciplina, e o segundo é que você vai se autoconhecer. Olha só que interessante, né? Coisas boas dessa fase. Uma que você passou a pior fase 3, que essa para mim é a mais difícil. Agora você está na fase 4. O resultado começa a ser mais consistente, a rotina já não exige tanto, você já tem mais como hábito, o teu treino é mais prazeroso, você vai na academia porque você gosta, a sua autoconfiança agora, ó, tá top, e você começa a entender o seu próprio corpo. Aqui entra um ponto muito interessante. Você vai entender quando você está retendo mais líquido, você vai entender quando você precisa descansar, você vai entender quando você pode treinar mais, você começa realmente a se sentir confortável no processo. E olha só que interessante, recentemente eu atendi uma paciente, aí empresária, aquela rotina louca, né? Atendi ela no passado, aí ela decidiu focar no trabalho, ganhou 20 e tantos quilos de rebote, porque a gente tinha tido um ótimo resultado. Aí nessa de atender ela, ela falou assim, Dani, eu parei de te seguir no Instagram, cara. Eu falei, sério? Por quê? Ela falou assim, pô, a gente nem acordava e abriu o Instagram, você já tinha treinado, já tinha feito 1000 coisas, já tinha nadado, já tava não sei o quê, e isso, porra, que disposição é essa? Ela usou esse termo. E eu dei risada e eu falei, cara, na verdade, se fosse compactuar para o nosso vídeo aqui, essa é a fase 4, de você entender que realmente isso aqui é importante para você. Uma vez que você encaixa na tua rotina, uma vez que você entende a importância disso, você não consegue mais ficar sem. Para mim é estranho, eu não consigo não ir treinar. E eu quero que você sinta isso. Ai, Dani, mas como que eu vou sentir isso? Vai sentir, cara. É só você não desistir, é só você passar da fase 3 e se manter ali. De repente você não vai sentir a mesma disposição do que um atleta e tá tudo bem, mas vai ter um dia que você simplesmente não pôde ir para academia. Motivo de reunião, motivo de filho, sei lá, qualquer coisa que seja, aí você pega e sente que tipo, você fica um pouquinho mais estressada, você fica um pouquinho mais ansiosa, aquele momento que você começa a sentir esse certo desconforto, aí você vai perceber, por que eu tô assim? Pô, acho que eu tô assim porque eu não fui treinar. Quando você chegar nessa fase, cara, pode ter certeza, quando você chegar nesse momento, a fase 4 ela foi de fato concluída. E agora nós chegamos à fase 5, é uma fase muito interessante, porque você já achou sua motivação, você já teve os primeiros resultados, aí você passou pelo momento difícil de tipo perder aquela motivação inicial, aí você começou a passar pela fase linear, passou da fase linear, agora chegamos à fase 5, que é quando as coisas se estruturam. Você já segue a dieta porque você gosta. Você vai num churrasco, você fica na dieta, ou prefere comer uma carne mais magra, ou prefere comer menos, não é porque você está de dieta, mas é porque realmente você gostou de se cuidar. Então, essa fase é quando as coisas se estruturam, poucos pacientes chegam aqui, mas é muito interessante. Por quê? Nessa fase, a dificuldade está em mim, Dani, como seu nutricionista, ou seu treinador. Porque a pessoa já está tão acostumada a seguir naquele processo que aí eu preciso otimizar os resultados. E quando eu vou otimizar esses resultados, aí vamos dar um exemplo, eu preciso mexer na estrutura da dieta. Só que está tão bem estruturada, a pessoa se adaptou tão bem àquilo, que ela não consegue mudar, cara. Isso é muito interessante. Às vezes a mínima mudança que seja, pô, vamos trocar agora para vamos diminuir o arroz, vamos tirar, sei lá, um exemplo, o feijão, vamos aumentar carboidrato, tirar carboidrato. Essa pessoa, ela não consegue, porque a estrutura da dieta está tão boa, está tão bem feita, que ela não consegue mais modular. É aquele momento que, vamos dar um exemplo, a pessoa se acostumou a fazer um treino com mais alta carga, menos repetição. Aí eu, Dani, chego para ela e falo assim, pô, já que você não quer mexer na dieta, deixa eu mexer nesse treinamento aqui. Com esse treino, deixa eu colocar mais técnica de intensidade, deixa eu fazer, sei lá, um drop set, um rest pause, deixa eu colocar um pouquinho mais de carga, diminuir o tempo de descanso.
a pessoa não cede, cara. A pessoa realmente não consegue, por quê? Porque está tão bem estruturado que movimenta a rotina dela, ou às vezes eu peço para ela fazer um segundo cardio, por exemplo, movimenta a rotina dela que ela não consegue. Mas agora, independente da fase que você esteja, um acompanhamento sempre vai te ajudar. Então eu te recomendo entrar na minha consultoria online, que eu vou te ajudar com essa dieta, com o seu treino, te acompanhar semanalmente. É um trabalho incrível, vou deixar um link aqui na descrição, você clica lá, vai no WhatsApp, vai falar com a Paty, minha esposa, minha assistente, tirar todas as suas dúvidas e, se fizer sentido para você, para mim vai ser uma honra poder cuidar de você também. Inclusive, já que você chegou até essa parte do vídeo aqui, eu vou deixar recomendado um vídeo que eu falo mais sobre recomposição corporal em mulheres. Clica aqui e eu te vejo em poucos segundos no próximo vídeo ou na consultoria online.